Como a gente pode obter uma câmera micro 4/3 a partir de uma câmera com sensor APS-C? Então é isso que eu quero falar nesse vídeo. A história fotográfica digital no mundo começou com os sensores APS-C, tá? Sensor que está nas câmeras DX da Nikon. Então todo o mundo, a história fotográfica do mundo digital começou com câmeras com sensor do tamanho APS-C. Então o tamanho APS-C foi inspirado nesse tamanho de filme aqui, que é o filme APS, que na verdade é um filme de 24 milímetros. Então eles se basearam no tamanho desse filme para criar esse sensor, porque era o ano de 1999, então naquele tempo o sensor que dava para fazer era do tamanho desse filme. Então se fosse um sensor maior seria inviável economicamente, tá? Então toda a história fotográfica do mundo começou em sensores APS-C. A Nikon chama as câmeras de DX. DX quer dizer que é o sensor do padrão 24 milímetros, que tem esse codinome aqui APS, tá? Então esse sensor ele não é cropado, a câmera não é cropada, todos os sensores e todas as câmeras são com sensor inteiro. Porém, a gente tem que usar um fator de equivalência para a gente conseguir mais ou menos fazer uma correlação com o mundo vigente na época, que era as câmeras analógicas que usavam esse filme aqui, tá? Que é o filme 35 milímetros. Veja ali no cantinho, 35 milímetros, ISO 200, tá? Então, naquele tempo era uma transição de câmeras analógicas que usavam esse filme para câmeras digitais que usavam esse tamanho de sensor, ou seja, o tamanho do sensor é menor, então o ângulo de visão fica restrito. Então a gente tem que fazer um cálculo para multiplicar a lente para a gente chegar a mais ou menos o que era o campo de visão que se tinha nas fotos analógicas, tá? Nas fotos em cima desse filme aqui, em cima desse sensor aqui. Então, por exemplo, uma lente 500 nesse filme aqui, tá? Pode ser analógico ou digital, ela vai equivaler a 1,53 vezes mais. Então ela equivaleria a uma 760 por aí, 770 milímetros. Então isso quer dizer o quê? Que o ângulo de visão foi restrito. Ela fechou mais o ângulo de visão porque o sensor aqui atrás é menor, tá? Então era esse cálculo que a gente tinha que fazer. Então na verdade o que acontecia? A foto ficava, digamos, como se fosse com uma espécie de zoom de 1,53 vezes, tá? Então a gente tinha que colocar uma lente, por exemplo, 300 para obter a mesma foto que se tinha na câmera analógica com a lente 500, tá? Então a gente conseguia fazer uma equivalência de lentes. Então se muda o tamanho do sensor, a gente tem que usar outra lente para conseguir a mesma foto. Então depois de muito tempo a indústria conseguiu criar um sensor maior, um sensor do tamanho do filme 35 milímetros, que é esse filme aqui de rolo que se usava antigamente nas câmeras analógicas. Então com isso a gente acabou não precisando mais usar o fator de corte, porque aqui a lente não precisava mais ser multiplicada por 1,53 para a gente saber a equivalência que ela ficaria. Então por isso que esse sensor aqui acabou sendo apelidado de full frame, tá? Mas ele é full frame só para o filme 35 milímetros. Assim é o sensor APS-C. Ele é full frame também, só que ele é full frame para o filme de 24 milímetros. Então, ambos são full frame, porém esse para 24 milímetros e esse é full frame para 35 milímetros, tá? Então agora, depois dessa breve introdução aqui na história fotográfica digital, a gente pode voltar aqui em como converter uma câmera APS-C em uma câmera micro 3/4, tá? Então se a gente quer fotografar coisas pequenas, como por exemplo lua
ou fazer fotos macro, a gente pode se valer dessa característica, porque câmeras micro 3/4 são muito boas para fotografar coisas pequenas. E a gente tendo uma câmera APS-C da Nikon, praticamente todas elas, as semiprofissionais, tá? Semiprofissional são essas câmeras que tem esse menu em roda, tá? Que a gente tem que apertar essa trava aqui para poder girar. Então, essas são as semiprofissionais. As profissionais e flagship são essas que tem esse tipo de menu aqui, tá? Não é uma roda. São botões aqui em cima. Então essa aqui, ó, ela é uma roda, tá? Com essa trava. E as amadoras não têm a trava. Então assim a gente diferencia as câmeras da Nikon, tá? Então todas as semiprofissionais vão ter esse recurso que eu quero mostrar aqui. Então, naturalmente aqui a câmera APS-C, câmera DX, ela já multiplica essa lente aqui por 1,53. Então a gente já teria 760 milímetros, mais ou menos 770 milímetros, usando essa lente aqui. Ou seja, a gente teria um ângulo de visão equivalente à da lente 770 milímetros nesse sistema aqui. Então quando a gente usa aqui DX, a gente está usando um fator de corte 1,53. Quando a gente usa aqui o 1.3x, a gente está multiplicando 1,53 por 1,3. Então a gente tem 2x de fator de corte. Então, quando a gente coloca aqui no 1.3x, a gente vai estar usando uma área menor do sensor. A gente vai estar usando 18 milímetros por 12 milímetros. Então, isso é muito bom porque a imagem que a gente quer captar, por exemplo, da Lua, vai ficar mais adequada em relação ao tamanho do sensor. Então, nesse momento aqui, quando a gente faz essa escolha aqui, 1.3, na verdade a gente está multiplicando a lente por 2x. Então essa lente aqui de 500 milímetros, ela se torna uma lente com campo de visão, com ângulo de visão equivalente à lente de 1000 milímetros no sistema de sensor 35 milímetros aqui. Tá? Então é muito melhor fazer isso para fotografar coisas pequenas como a Lua ou o macro. Então a imagem que a gente vai pegar vai ser só do objeto que a gente precisa. Então, por exemplo, a Lua nesse sistema aqui 35 milímetros ficaria uma bolinha bem pequenininha aqui no meio, tá? E teria céu escuro aqui toda a volta, então uma informação muito pequena em cima do sensor. Aqui, num sistema de 2x, ou seja, um sistema que a gente converteu para micro 3/4. Micro 3/4 é o filme 16 milímetros, tá? Então a gente tem aqui, ó, filme 35 milímetros, filme 24 milímetros e o micro 3/4 é o filme 16 milímetros. Então a gente teria uma imagem teoricamente em cima de um filme 16 milímetros. Então a Lua ficaria 2 vezes maior aqui na tela traseira, por exemplo, do que aqui. E eu teria um arquivo, digamos que muito menor aqui. Por exemplo, aqui eu teria um arquivo de 10 MB com a informação que eu quero realmente da Lua. Então a Lua vai aparecer grande e o arquivo vai ser pequeno. Aqui o arquivo vai ser grande no sistema 35 milímetros. Então o arquivo vai ser grande e a Lua vai ser bem pequenininha aqui no meio. Tá? Então sistema 2x de fator de corte é muito melhor para coisas muito pequenas. E a gente tem uma câmera micro 3/4 na mão e muitas vezes nem sabe disso. Muita gente tenta fotografar a Lua, então, ou macro com essas câmeras, e não sabe que se a gente usar ali o fator de corte de 2x, a gente vai ter arquivos menores e o assunto vai estar muito maior, vai estar multiplicado por 1,3, tá? Em relação ao APS-C, tá? E vai estar multiplicado por 2 em relação ao sistema 35 milímetros, tá? Então, do sistema 35 milímetros para o sistema 24 milímetros, a gente multiplica por 1,53. E do sistema 24 milímetros para o sistema 16 milímetros, que é o micro 3/4, a gente multiplica
por 1,3. Então, do sistema micro 3 quartos para o sistema, no caso, o sistema 16 milímetros, micro 3 quartos, para o sistema 35 milímetros, a gente tem 2x de diferença. Então, as coisas acabam ficando o dobro de tamanho na imagem, na tela, quando a gente fotografa com um sistema micro 3 quartos. Então, por isso que muita gente usa o sistema micro 3 quartos justamente para isso, para macro, para fotografia de lua, para fotografia de coisas pequenas. Sem contar que a gente vai ter aqui uma densidade de pixel maior do que numa câmera, por exemplo aqui, uma câmera de 35 milímetros, tá? Então, todos os sensores têm uma densidade de pixel. Para coisas pequenas, a densidade de pixel tem que ser maior, tá? Então, uma câmera com uma densidade de pixel maior vai registrar melhor uma coisa pequena do que uma câmera com densidade de pixel maior, tá? Então, a lente coloca sempre o mesmo tamanho de imagem, tá? Então, não muda, sempre é igual. Por exemplo, essa lente aqui vendo a lua, ela vai projetar, por exemplo, uma imagem de 4 milímetros em cima do sensor. Então, vai ser 4 milímetros aqui no sensor APS, vai ser 4 milímetros no sensor 16 milímetros, vai ser 4 milímetros no sensor 35 milímetros, vai ser 4 milímetros no sensor 24 milímetros. Ou seja, é sempre 4 milímetros. Então, quanto menor for o sensor, melhor, maior vai aparecer a imagem do que a gente está realmente querendo fotografar. Então é isso aí. Um abraço.